Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o ateísmo de uma forma diferente, de uma forma que haja respeito com a escolha do próximo. Como todos sabem, eu dou aula no distrito do Campo Grande, aqui em Campinas, em uma escola pública, onde 70% dos meus alunos são evangélicos. E como que eu me relaciono com eles? Da melhor forma possível. Por que isso? Bom, porque eu respeito a escolha deles, né? A democracia é um regime político de escolhas livres e conscientes. Eu sempre digo isso em sala de aula, né? E o debate não é porque você é ateu ou porque você acredita em Jesus Cristo ou em Deus. O debate é sobre a felicidade, se você realmente é feliz acreditando em Deus, acreditando em Alá, acreditando em Buda. Acabou a discussão. Assim como eu sou feliz não acreditando em Deus, né? Sendo ateu. Bom, daí os alunos me perguntam, Carlos, por que você é ateu? Eu digo assim, por questão ideológica. E eu discuto o ateísmo sim entre grupos de ateus. Eu não vou discutir o ateísmo entre grupos de evangélicos, porque a maioria deles não vão entender o meu ponto de vista, né? E a minha discussão sempre é no sentido da tolerância e do respeito para com as escolhas do próximo. Nesse sentido, eu vou citar alguns alunos aqui que são religiosos e eu tenho profunda admiração e respeito por eles. A Carolina, a Maria Carolina do terceiro B, que é uma pessoa fantástica do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. A Larissa também do terceiro B, que é uma menina esplendorosa, né? O Eliezer, que é aluno do nono A, né? Um ótimo rapaz, super estudioso. E também a Gabriele Cardoso, que é do segundo B. E entre muitos outros alunos, que lógico eu não tenho, né? Não tenho como citá-los agora, que eu tenho profunda admiração e respeito por eles. Né? São alunos críticos, são alunos responsáveis, são boas pessoas de ótimo caráter. Se eu fosse pai, por exemplo, da Larissa, né, do terceiro B, e eu sendo ateu e ela sendo da congregação cristã, ela continuaria sendo da congregação cristã, porque eu falaria a ela, filha, você é feliz na congregação cristã, acreditando em Deus? E ela me responderia, sou. Acabou a discussão. O que importa é a felicidade do ser humano, não importa qual a religião que ele professa. Eu penso desta forma, né? Trabalhando sempre a questão de pluralidade religiosa, da diversidade religiosa e de respeito a todas as religiões, sem exceção. Né? Uma outra pessoa que eu tenho um respeito enorme é a Nélia, que é professora e coordenadora aqui da prefeitura, né? E mora aqui no Jardim Garcia, perto de casa. E outras duas grandes amigas nossas, né? Que é a Thaís e a Vera, que moram em Bom Jesus dos Perdões. E elas são da igreja presbiteriana. São pessoas maravilhosas, com senso crítico fantástico, né? Daí você pode me perguntar, a religião é sempre conservadora. Não é, não. A igreja católica, por exemplo, tem fiéis de A a Z, desde extrema direita até extrema esquerda, né? Então nós não podemos ver uma determinada religião como um polo político único, não. Mas existe uma multipolarização dentro de cada religião, por exemplo, né? A Igreja Católica, um pouco antes da introdução da ditadura militar em 1964, fez no Rio de Janeiro a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, pedindo intervenção militar na época. E esta mesma Igreja Católica, um pouco depois, fez a Marcha dos 100 mil, pelo fim da ditadura militar. Então, a Igreja Católica, por exemplo, tem padres mais conservadores, mas tem também padres muito progressistas, né? A mesma coisa em relação a evangélicos. Tem o pastor Ariovaldo, que é um pastor super progressista a favor dos mais pobres, comprometido com os mais necessitados do Brasil, né? E esse tipo de pessoa tem todo o meu apoio. Eu não sou contra a religião, sou contra o conservadorismo, né? Sou contra o liberalismo econômico. E que alguns pastores, padres, enfim, reverendos, acabam defendendo o conservadorismo. Eu sou contra esta prática política, mas não sou contra a religião de forma alguma. Acho um absurdo um pai ou uma mãe que proíbe um filho de namorar uma menina, por exemplo,
né? Ou um menino que seja de uma religião diferente. O amor supera qualquer coisa, inclusive a diferença religiosa. Esta é a minha opinião sincera e franca sobre a questão do ateísmo e da liberdade religiosa. Lembre-se, a democracia é um regime político de escolhas livres e consciente. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.